vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Se tu bem sabes que querer é poder, essa batalha você vencerá. Sei que o amor sempre vai vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Se tu bem sabes que querer é poder, essa batalha você vencerá. Eu vivo uma vida simples, com humildade e respeito. Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito. Que eu seja a inspiração, plantando somente o bem. Pra dividir o pão, nunca pisar em ninguém. Meu Deus me cubra de bênção, proteja meus inimigos. Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém. Eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fome. Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo. Eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim. Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar. Pois quando se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai, as coisas boas da vida tem dia de conspirar. Começamos a nossa live. Estamos ao vivo pelo Facebook aqui com a nossa psicopedagoga Deise Estrelita, orientadora educacional, uma pessoa que fez parte da minha vida, uma pessoa que muito ajudou no meu desenvolvimento e no desenvolvimento de muitos jovens na Escola Bananal. Hoje, ter a oportunidade de estar aqui, né, entrevistando a nossa orientadora educacional e psicopedagoga é uma alegria imensa, imensa, imensa. Eu gostaria de dizer para vocês, telespectadores, que essa live aqui tem um principal intuito de mudar vidas, de abençoar pessoas. E através de tudo que vai ser dito aqui, que para nós possamos, através deste canal de comunicação, levar o melhor a você, levar o melhor para a sua família, né? Que tudo venha a ser aplicado de forma produtiva aí na sua casa, dentro do seu lar. E eu quero agradecer a minha convidada, já por ter aceitado o convite, o desafio de estar conosco nessa empreitada e estar falando aqui hoje sobre inteligência emocional. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga Deise Estrelita. Primeiramente, boa noite a todos. Com muita honra, eu agradeço ao Igor, tá? De coração, Igor, ver você com esse todo crescimento pessoal, emocional, né? Então, muita honra estar aqui, sendo convidada para falar um pouquinho do que eu sei, né? Na verdade, eu vou compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e um pouquinho do que eu tiro para a minha vida própria. Eu sempre falo isso para todos que estão ao meu redor, alunos, equipe, que eu costumo compartilhar tudo que eu aprendo até hoje, porque a vida é assim, né? A gente precisa compartilhar aquilo que nos faz bem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. E também, né, Igor, em comemoração ao Dia Internacional da Juventude, não é? Exatamente. Ainda estamos no mês da juventude. O dia foi comemorado no dia 12, mas nós ainda estamos na corrida. Pois é, uma homenagem, né? E um incentivo. Porque quanto antes a gente pensar na inteligência emocional como um fator importante para a nossa vida, mais alcances nós vamos ter, né? Exatamente. Então, eu vou começar com o mesmo desafio que eu comecei, fazendo uma pergunta, né? O que vem a ser inteligência emocional? Será que a gente consegue definir com o que sabe sobre inteligência emocional? Será que alguém gostaria de arriscar o que seja inteligência emocional? Vamos deixar esse desafio aí, né, para eles participarem da live? Isso, é um desafio, né? Lembrando, tia Deise, que está aparecendo aí o nome de quem está comentando. Aí, Vanessa Torres desejou boa noite. Ei, boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda aqui. A Glória Martins, nossa amiga, colocou aí que compartilhou. Vamos incentivar a compartilharem a live? Fala, pessoal, compartilha, pessoal.
E isso, vamos compartilhar todo esse nosso conhecimento, um pouquinho que a gente tem aqui nessa noite, né? Então, quem for respondendo, eu já quero de antemão dizer para vocês que não existe certo ou errado na definição de inteligência emocional, né? São as nossas expectativas, são os nossos conceitos de vida e toda a bagagem que a gente carrega. Então, de antemão, o que vocês colocarem ali, já vou dizer para vocês, não há erro, tá? A inteligência emocional nos mostra isso, ela é um aprendizado que a gente vai vivendo. Então, conforme vocês forem respondendo, eu tenho certeza que vocês estarão acertando, né? Não há erros e grandes acertos, tá? Bacana. Olha aí, tia Deise, a Sueli Bernardo da Silva mandando um abraço para a tia Deise. Ah, quanta honra! Gratidão por estar aqui, tá, Sueli, todos, e Igor, agradecendo a você pela oportunidade de compartilhar um pouquinho, tá? Como eu falei, de conhecimento. Nós estamos juntos. Ó, já nós vamos entrar nos nossos módulos especiais, né, nas nossas perguntas, para que nós possamos trazer, de fato, um impacto para a vida dos nossos ouvintes aqui na nossa live, falando a respeito de inteligência emocional. Um tema de suma importância mesmo. Tia Deise, vale frisar, né, que nós aqui no município de Seropédica estamos passando por uma fase delicada, né, pois temos uma jovem que recentemente ela saiu de casa, né, e nós precisamos cada vez mais somar com a família, né, a família que nesse momento desesperador está passando por essa fase difícil, né, de não saber onde está a sua filha, né, a mãe, que eu conheço a prima, né, que a mãe teve agora um filho recente, o recém-nascido, a criança, ou seja, está passando por esse problema e agora, né, tendo que cuidar da criança, tendo que se preocupar com a filha que saiu de casa, ou seja, é uma coisa muito perturbadora, né, uma coisa muito complicada. E nós, enquanto população, enquanto sociedade, estamos ajudando, compartilhando, e eu gostaria de frisar aqui para vocês. Se chegou um cartazinho para vocês, azulzinho, de uma menina que sumiu, vocês ajudem a compartilhar, né? Porque essa tristeza, esse sofrimento, né, essa angústia que essa família está passando, né, precisa ser dividido com todos nós, porque é um ser humano, né, e merece toda a nossa preocupação. E esse assunto de hoje inclui também essas questões, né? E nós, através da inteligência emocional, nós vamos superando coisas que podem estar levando, né, os nossos jovens a tomarem tais atitudes, né, tais rumos que não são bons, né, e que possam gerar preocupações em massa. Tia Deise, vamos entrar no nosso módulo? Perfeito, a sua fala, a inteligência emocional, ela previne muitos sofrimentos, ela não resolve, mas ela previne. Então, vamos falar um pouquinho do que o Igor vai passar, tá, pessoal? É um material que a gente preparou com muito carinho, né, Igor? Isso. E ele é um material compacto, que eu já de antemão falo comigo, Igor, você pode compartilhar esse material, tá? Com as pessoas, tá? Depois tem um presente também que você vai poder compartilhar assim que eu falar do autor, do pesquisador aqui. Bacana. Então, assim, o Igor vai passar e eu só vou acompanhando aqui no meu computador para poder falar um pouquinho na sequência com vocês, conversar um pouquinho, tá? Para poder visualizar melhor. Tem que ter uma colinha para ficar mais fácil. Perfeito. Ó, a Silvanira, ela botou uma resposta aí sobre o que é inteligência emocional. Olha aí, a Silvanira, ela botou, que é a capacidade para lidar com os sentimentos do ser humano. Perfeito, isso aí. Sentimentos do ser humano. E nós vamos falar que esse ser humano, em primeiro lugar, somos nós, né? Nós nos entendendo e, em seguida, a gente poder enxergar o sentimento do outro, né? Então, nós vamos chegar lá. Perfeito, tá? Gostei aí da resposta. Parabéns, Silvanira, parabéns. Deise, já estou recebendo aqui diversas mensagens aqui no WhatsApp, dizendo que Queimados está presente na nossa live aqui. Então, nosso muito obrigado a todos vocês de Queimados, em especial a equipe do deputado Alexandre Knobloch. Nós vamos, então, agora entrar aqui
no nosso estudo, onde temos a primeira pergunta. Tia Deise, o que é inteligência emocional? Então, é justamente essa capacidade aí da pessoa conseguir administrar as próprias emoções dela, os próprios sentimentos, né? As emoções, nós adquirimos elas, as primárias, né? Que são as emoções de medo, raiva, tristeza, alegria. Então, na primeira base, é a gente conseguir saber trazer essas emoções e conseguir gerenciar. O que é gerenciar? Conseguir administrar essas emoções no dia a dia. Principalmente, pessoal, quando a gente está em situação de conflito, né? Em situações de obstáculos. E aí, essa tradução dessa capacidade do ser humano lidar com as próprias emoções veio a perceber o seguinte: se eu consigo entender, identificar determinadas emoções que eu estou sentindo, e a partir dessa percepção, eu consigo arrumar estratégias para resolver o que me incomoda, o que me entristece, o que me dá um medo, assim, dependendo da emoção que esteja sentindo, eu posso conseguir, então, enxergar o meu próximo, família, trabalho, a quem está ao meu redor. Então, essa descoberta é uma descoberta que já é bem antiga por outros psicólogos estudiosos, né, mas que teve um pesquisador muito contemporâneo, muito atual, uma literatura muito agradável de se entender, que é o Daniel Goleman. O Daniel Goleman, ele não era só um psicólogo, né, um jornalista também, né, temos aí o Igor, né, com jornalismo, e um estudioso, né, um pesquisador do assunto, e ele foi se especializando cada vez mais nesse entendimento da inteligência emocional, não desfazendo das inteligências cognitivas, né, das Sim. inteligências matemáticas, das inteligências sinestésicas, das outras inteligências que a gente chama de múltiplas, que um outro estudioso, Hal Gardner, também desenvolveu. Todas elas são significativas e importantes, mas a inteligência emocional, ela não pode ficar em segundo plano. Aliás, a pandemia, né, veio nos mostrar claramente Sim. que quanto mais a gente conseguir entender o que seja inteligência emocional, a gente vai conseguir ter uma vida, não é uma vida fantasia, mas é uma vida mais leve, uma vida que a gente possa, em primeiro lugar, se conhecer e permitir conhecer o que o outro está dizendo. Senão a gente quebra relacionamentos, a gente sofre com isso e faz o outro sofrer, né? Então, assim, não é simples? Não, mas a partir do momento em que a gente começa a adquirir alguns passos, alguns pilares, que a gente vai ver mais adiante, que é um passo a passo que a gente vai fazendo gradativamente com a gente mesmo. Aí, de repente, no automático, a gente consegue fazer isso com o outro, tá? E essa inteligência emocional, ela se divide em duas, que é a inteligência intrapessoal, que é dessa que eu estou falando, a gente se entender com a gente mesmo, identificar as emoções e nomear o que eu estou sentindo, e a partir daí eu arrumar estratégias, buscar meios de eu gerenciar esse conflito, essa estratégia. A partir daí eu vou começar a ter uma convivência mais agradável, primeiro comigo, e em segundo com o outro mais próximo de mim, a intrapessoal. E aí, em seguida, vem a interpessoal, que é com o outro. Outro diz a pessoa, o meio ambiente, a sociedade, tá certo? Então, só para a gente situar, né? E aí, ele vem a falar, desenvolver o tema inteligência emocional. Está dando para ver o livro aqui, para vocês? Ah, sim. Esse livro que Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, é a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Mais de 400 mil exemplares vendidos no Brasil. Eu vou entregar para o Igor um PDF desse. Que top! Tá? É o presentinho da noite. Um Muito PDF obrigado. desse livro. Esse é o impresso, né? Mas o PDF, ele tem uma literatura bem bacana também, e vocês vão poder, aos pouquinhos, entender lá de tudo, como é essa convivência com você mesmo, tá? Então, depois de terminar, eu envio para o Igor, tá certo? Perfeito. Já ganhei um presente. Daniel Goleman
pesquisador, psicólogo, e até hoje ele vem trazendo contribuições, né? Tem outros livros também, né, do Augusto Cury, psicanalista, que ele fala já da inteligência socioemocional, que ele já vai buscar essa razão da convivência com o outro e com ele mesmo, e é bacana também. É um livro bem gostoso de ler, Augusto Cury bem conhecido, e bacana também. Esse eu não tenho PDF, senão eu daria para vocês também, mas se eu achar, ainda entrego para o Igor, pode deixar. Isso aí. Entrega para mim que eu amo livros. Isso mesmo. E deu para compreender, pelo menos, o que vem a ser o primórdio da inteligência emocional? Muito bom. E ver esse comentário aí da Silvanira Rosa é o que deixa o nosso coração feliz, né? Ela está falando, essa live está sendo muito útil para o momento que estou passando. Ou seja, tudo o que você faz, né, de certa forma, vai causar um impacto na vida de alguém. E é bom saber que essa live está chegando, né, de encontro com o coração da Silvanira Rosa, e isso não tem preço, né, tia Deise? Não tem. Silvanira, você vai ter um material para você ler e reler, fazer esse encontro com você mesmo, e pode estar certo. Não só você, como todos, é uma grande descoberta. Eu tenho hoje 53 anos e digo, não sei tudo, estou aprendendo, e principalmente aprendendo comigo mesma. E abrindo esse portal, a gente consegue ser mais feliz, né? Falando assim, a gente pensa, nossa, felicidade é utopia. Não, felicidade nas coisas mais simples. E essa simplicidade interior de você se descobrir, de você se cuidar, de você se olhar, não tem preço, gente. Então, essa descoberta que a gente vai fazer aqui, leve, espero que seja leve, que seja agradável, que vocês levem com vocês mesmos, como o Igor falou. Exato. Leia, releia, leiam devagarinho o livro, abre uma página, vai se conectando com a leitura, né? Vai se conectando, trazendo cada parte daquela, cada palavra para você. Não só uma reflexão, mas uma prática de vida. Exatamente! Que coisa linda, perfeito, perfeito. Olha, antes de ir para a próxima pergunta, tem uma pergunta aqui da Rosane Tavares Paz, que também foi foi minha orientadora lá no CIEP 155. E ela disse assim: às vezes é difícil lidarmos com nossas próprias emoções. Tenho muita dificuldade em lidar com frustrações e decepções que a vida nos apresenta. Como poderia lidar com isso? Então, essa questão da frustração faz parte de nós. Nós temos etapas em que nem tudo vai ser maravilha. Como também muitas pessoas colocam a emoção de raiva e de medo são desagradáveis, eu não quero sentir isso. Nós precisamos perceber essas emoções, e nós precisamos saber até onde ela está afetando a gente, e o que a gente pode buscar de recurso. Eu digo para vocês que todos nós conseguimos acessar esse recurso na gente, a partir do momento em que já percebemos. Quando a Rosane, né, Rosane, quando você percebe, já é o primeiro passo, tá? Exato. Você está começando a tomar consciência disso. Agora você vai partir levemente para a ação. Quando a gente não consegue fazer isso sozinho, ainda é angustiante, traz algum sofrimento, ou seja, você não consegue descobrir nenhuma estratégia para resolver aquela emoção, que é uma emoção que a gente tem que sentir. A gente tem que passar por essas etapas mesmo, não adianta a gente pular. Eu costumo dizer que não existe emoção agradável e desagradável, é que o impacto nelas, dentro da gente, é que faz a gente sentir isso, mas a gente precisa crescer com elas, né? Quando a gente não consegue perceber o que fazer ainda, às vezes a gente tem que realmente buscar uma ajuda de um terapeuta, né? De um psicólogo. Por quê? O psicólogo vai ajudar você a se encontrar com você mesmo. Você que vai dar as respostas. Ele não vai dar as respostas para você. Ele vai fazer você se descobrir. Ele vai fazer um pouco desse processo aí de autodescoberta que a gente está falando um pouquinho hoje, né? Mas que é a autodescoberta e a história de vida, e talvez até as histórias anteriores, as crenças que a gente carrega, o que a gente ouvia lá atrás, o que a gente participou, o que falaram para a gente, que a gente carrega e fica cristalizada no inconsciente. E aí isso vai precisar ser
desenrolado, né? Desfeito, gradativamente entendido e compreendido por você, para você mesmo conseguir tomar a rédea disso e conseguir montar a sua própria estratégia. A maioria das vezes, quando a gente percebe, a gente consegue fazer. Quando ainda está confuso, quando ainda está trazendo dor, eu sempre indico e aconselho que procurem uma terapia para que você possa se conhecer. Eu sou uma adepta, eu tenho terapia, eu continuo fazendo. Eu acho importante e digo, cada vez mais eu estou me descobrindo mais, tá? E mais ainda, a gente precisa ter foco não só nos nossos erros também. Nós temos muita coisa boa para oferecer. Nós temos muitos potenciais e, às vezes, a gente não olha para as nossas características positivas. Talvez, sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Porque a gente não foi ensinado a falar de inteligência emocional. Exatamente. Entendeu? Nós não fomos ensinados, nós fomos ensinados para tantas coisas, mas para falar da gente mesmo, para trabalhar o autoconhecimento, não foi ensinado. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar daqui para frente com os filhos, né, com os alunos, que a gente possa multiplicar a inteligência emocional para todos, que não é um assunto que cabe só ao psicólogo. A inteligência emocional, todos nós podemos. Os pais, quando percebem a característica dos filhos, o potencial dos filhos, é onde eles têm que investir sempre mais, estimular cada vez mais. Então, a inteligência emocional ela é acessível, só que a gente não toca esse botão, só que a gente não sabe acionar. Então, vamos nos despertar. Primeiro passo é buscar esse conhecimento, é buscar se conhecer, e aí você vai descobrir muitas coisas positivas também. Mas quando a gente não consegue, eu recomendo sempre buscar alguém que nos dê passo a passo e nos mostre o que a gente pode fazer, qual o passo que a gente avançar. Tá bom? Excelente. E aí, Rosane, tia Rosane, espero que a senhora tenha pegado para a sua vida tudo isso que foi dito aqui. Vamos, então, para a próxima pergunta. Podemos desenvolver a inteligência emocional? Isso. Eu acho que deu para ficar tranquilo essa resposta. Sim, podemos desenvolver a inteligência emocional e conseguir lidar com as nossas próprias emoções, né? Ela é bacana que não tem idade para a gente, não tem momento para a gente desenvolver. Sentiu a necessidade de se melhorar, de melhorar algum campo da nossa vida, ela é a hora, é a sua hora, é ao longo da sua vida, como está aí, né? Ao longo da vida, podemos desenvolvê-la. Tem uma frase que a gente destacou aqui no material, que é uma frase, uma mensagem, né, retirada do livro do Daniel. O indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções com mais facilidade. Aí a gente pode dizer que já está emocionalmente tranquilo, harmonizado, quando a gente consegue perceber as nossas emoções. E se perceba sentir, volto a repetir, raiva. Ai, mas a Deise está falando que a raiva, eu não posso sentir raiva, eu não posso chorar, eu sou homem, eu não posso chorar. Não, a gente tem que sentir, sim, tristeza, permitir que a tristeza esvazie, que as lágrimas nos esvaziem e carreguem o nosso sofrimento. E não vai ser tudo, mas vai ser uma forma de expressar. A gente precisa sentir o medo, a tristeza, a raiva, até o nojo. Tudo isso são emoções importantes. Por quê? Porque o nojo, ele previne, ele é uma emoção que ele vai te prevenir, aquilo eu não posso comer, aquilo tem uma aparência horrível, pode estar estragado. Então, é uma emoção que faz com que você tome cuidado, que você não arrisque. Mesma coisa é o medo. Ele te trava às vezes, né? Ele não pode ser exacerbado, né? Aí vira pânico, mas o medo, ele é uma emoção que é um alerta para um perigo. Aciona o botãozinho para que caminho eu vou, deixa eu pensar. Então, o medo também é importante, né? E assim sucessivamente, todas as nossas emoções, elas são emoções que fazem com que a gente se desenvolva, que faz com que a gente amadureça. Então, a gente, em primeiro lugar, acolhe as emoções de vocês, e aí depois o outro passo é a gente arrumá-las,
perceber quais são e, peraí, o que eu vou fazer com isso? Está estragando minha convivência. Não, peraí, está me trazendo sofrimento. Aí você vai começar a perceber, você já colheu, percebeu, e aí você vai gerenciar, você vai agir, vai para o plano da ação. Olha, perfeito, perfeito demais. Agora, simples, né? Eu acho que tem que ser um conceito mais simples para ficar entendido. O pessoal está entendendo? Isso. Pessoal, se vocês estão entendendo e gostando, vai interagindo com a gente, vai falando aqui, os comentários estão aparecendo aqui na tela, nós estamos mostrando aqui, então não tem como passar despercebido o teu comentário. Inclusive, a Silvanira acabou de botar aqui, ó, como trabalhar essa inteligência emocional em crianças. Boa pergunta, hein? Daqui a pouquinho nós vamos falar dessa parte, né? Vamos chegar aí. Parece que vocês estão adivinhando o material que a gente preparou, viu? Esse é o caminho mesmo. Esse é o caminho. Essa é a ideia. Vamos para a próxima pergunta. A idade certa para desenvolvê-la? Olha aí, Silvanira. Eu acho que deu para perceber ali no outro slide que, sem querer, a gente já deixou a pista, né? Exatamente. Que não tem, ao longo da vida, não há idade certa. Toda hora é hora da autodescoberta, né? Toda hora é hora da gente corrigir nossos passos, tá? E aqui diz que pesquisas, a pergunta que vocês fizeram tem uma resposta bem importante aí, e eu vou desenvolver mais. Pesquisas revelam que quanto mais cedo você estimular, melhor, mais inteligência ela vai florando, desde a infância, adolescência, tá? Está provado que crianças emocionalmente inteligentes, elas apresentam melhores relacionamentos na sua vida, melhor desempenho escolar. Por quê? Porque eles começam a se entender com eles mesmos, eles começam a não culpar o outro, né? Eles começam a não só na convivência, mas a se entender em primeiro lugar. E aí, é esse o papel da família, inicialmente. A família estimular, primeiro passo para estimular é a autoestima do indivíduo. Algo que a família não faz porque quer errar, mas faz talvez porque não conheça. Quando a gente está corrigindo, que é preciso corrigir, não estou questionando a questão de corrigir quando o filho erra, mas a forma como a gente corrige e as palavras que a gente coloca. Por exemplo, quando você fala, você não presta atenção, você é um desastrado, você é um burro. O que acontece quando a gente não reflete qual é a palavra que a gente está dizendo? Às vezes a gente pode dizer isso, mas de outra maneira, né? Tá vendo? Você não tomou cuidado. O que a gente pode fazer para consertar isso aqui? Olha o prejuízo, filho, que isso causou. Isso está certo? Problematizar e junto buscar com ele como resolver aquilo. É trabalhoso? Mas também é trabalhoso quando você se fica exaurido, gritando, falando palavras fortes. E aí, o que acontece no cérebro da criança, né? Eu vou crescer com a crença que eu sou incapaz, e tudo que eu faço está errado. E aí isso começa a envolver a autoestima do sujeito, né? Tudo começa pela autoestima. A autoestima é uma das ferramentas da inteligência emocional. Então, é muito importante quando a gente elogia, mas que aquele elogio tem a ver com uma qualidade ou com uma coisa boa que ele fez, para fazer sentido para a criança. Poxa, minha mãe e meu pai reconheciam o que eu fiz. Isso que eu faço é legal, então isso precisa preponderar muito mais do que aqueles erros dele. Os erros são pertinentes, mas a forma como a gente corrige, o que a gente fala, causa um impacto nessa consciência emocional dele. E ele cresce achando que ele é incapaz. Então, tudo que ele vai fazer não tem sentido, não é legal. Aí vem a desmotivação e aí um efeito complicado. Então, o primeiro passo é a comunicação com nossos filhos. O primeiro passo é uma comunicação mais assertiva.
Eu posso corrigir aquilo, eu devo corrigir aquilo, mas a forma como eu me comunico, como eu digo, como eu quero resolver, da forma mais natural possível, é que vai fazer a diferença na crença desse indivíduo quando ele já estiver crescendo. E aí, muitas das vezes, né, a maioria das vezes aconteceu com todos nós. Quantas coisas ficaram impregnadas, não só porque às vezes que a família possa ter dito, né, a tentativa de acertar, eu sei que é, mas também às vezes na convivência com o colega, né, com experiência em namoro. Então, todas essas questões, tudo que se ouve causa um impacto, mas na base, muito vem lá da família. Por isso que é muito importante o papel da família na inteligência emocional, tá? Quanto Perfeito. mais vocês, famílias, puderem enxergar o potencial dos seus filhos, não ficar só no fracasso, né, nas dificuldades, tem que observar, né, porque isso faz toda a diferença. Ficou claro? Muito importante, muito claro mesmo. Olha, tem bastante... Família é a base, né? Família é tudo. Família é o início de tudo, né? Primeiro núcleo que a criança convive, e aí ela é um espelho, nós somos espelhos deles. Na família não tem como não ser, né? Exatamente. Exatamente. Olha, a Vitória Butch Gomes, Daisy, é uma pessoa muito importante, pois ela, né, faz parte do meu ciclo de vida e me incentiva muito, né, a me cuidar nessa questão emocional, por ter um trabalho cansativo, né, que a cabeça fica mil por hora. Eu costumo dizer que quem trabalha com pessoas e com internet, né, é como também se estivesse no sol capinando, porque força o cérebro e força o pensamento. E se você não busca um cuidado com isso, né, você acaba se prejudicando. Se você não busca uma saúde mental, vamos dizer, você acaba passando mal. E a Vitória Butch é uma das pessoas que me incentiva muito. Então é uma honra ter a Vitória aqui. Eu gostaria que a senhora também falasse com ela. É bacana, Vitória, cuida sim, essa parte é importante. O autocuidado é isso, é a gente cuidar da nossa parte emocional, da nossa convivência social, do cuidado físico, tudo isso é importante, né, para o nosso eu, para o nosso fortalecimento. Então, se a gente consegue pensar em nós, que é bem, não é difícil, mas a gente não foi educado para isso, né? Então, a gente precisa fazer um esforço, um exercício para trazer isso para nós. Eu vou dizer uma coisa muito importante, isso não é egoísmo. Eu estou pensando em mim, não estou pensando no outro. Não, a gente precisa pensar na gente, sim, porque se a gente pensar na gente, a gente vai melhorar em tudo em relação ao outro. Primeiro passo, a gente vai ter, como eu falei com os pais aqui, a gente vai ter uma comunicação mais assertiva, o outro vai entender melhor você, porque você percebeu primeiro, você prestou atenção como o outro está falando com você, né? Antes de você julgar, antes de você falar o que você pensa, porque às vezes, sem querer, a gente está passando as nossas crenças, a gente está passando para o outro aquilo que a gente acha que o outro está falando ou pensando. Será que é isso? Será que não é melhor perguntar diretamente, ser mais assertivo? Você pensou isso? Você falou isso? Então, esse autocuidado, a gente aprende quando a gente olha para a gente, quando a gente começa a perceber o que não está legal. E a gente percebe, sim, é só ter esse esforço de encarar. Não, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me esforçar, porque aí eu sei que eu vou refletir isso com o outro. E é assim, gente, automaticamente você vai contagiando mais pessoas. Automaticamente você vai vendo que as pessoas estão conseguindo, como um imã, se conectar com você, porque Sim. você está se conectando primeiramente com você. Então, a palavra de ordem é autocuidado, né? Um autocuidado, e ele vai de todas as maneiras, desde o físico, principalmente o emocional, que é o que a gente está discutindo aqui, e o social, que vai ser o reflexo disso. Então, amor próprio, não é egoísmo, é amor próprio, e amor próprio é inteligência emocional.
Exatamente. Entendeu? Exatamente. Vamos então para a próxima pergunta, que é: desenvolvimento previne riscos? Exatamente, Igor. Muitas questões com jovens, né, com pessoas adultas, poderiam ter sido amenizadas se a consciência emocional, se a inteligência emocional fosse descoberta, né? Desenvolvido. Evitaria muitos sofrimentos. Eu digo que é sofrimento, dor, né? Porque toda vez que existe um risco, há uma dor no ser humano. Então, menores chances de desenvolver, como está aí, ó, problemas como depressão, né, como pânico, ansiedade, porque tem um estágio, né, a gente fica ansioso, quando a gente não consegue lidar com a ansiedade, vira uma depressão acaba chegando num pânico, as coisas vão avançando, por quê? Porque a gente não conseguiu se perceber, não conseguiu, opa, tem alguma coisa aqui que está me trazendo angústia, as minhas emoções não estão bem arrumadas, espera aí, eu preciso ver por onde eu posso fazer, por onde eu posso conversar. Eu vou me cuidar, eu vou fazer uma atividade para preencher meu tempo e me fazer bem, eu vou voltar a fazer uma coisa que eu sempre gostei e deixei para trás. Isso é autocuidado, você já está olhando para você e já está começando a pensar em organizar isso. E eu volto a repetir, quando a gente não consegue fazer isso, repensar, aí a gente precisa de alguém que nos mostre isso, né? Mas as respostas vão vir da gente mesmo. Então, quantos transtornos, né, de ansiedade, depressão, pânicos, transtornos alimentares poderiam ter sido amenizados se tivesse essa consciência emocional, né? Vamos parar para pensar. Se a gente conseguisse ser educado emocionalmente. E dá tempo, tá? Não falei que dá tempo que eu estou nessa, eu estou me descobrindo cada vez mais, começando a voltar a fazer coisas que amo, né? Que de repente eu botei outras prioridades e não coloquei eu, né? Então, não tem hora para isso. Vamos lá, vamos cuidar emocionalmente, né? Favorece o amadurecimento, o desempenho escolar. Olha que bacana. Vocês jovens, crianças, pais, quanto antes a gente olhar para a inteligência emocional, para a educação emocional, como a gente vai ter uma vida mais organizadinha, com mais metas, com mais perspectivas boas. E isso é felicidade, gente. Quando a gente começa a estar em paz com a gente mesmo. Menor chance de envolver com bebidas alcoólicas, com drogas lícitas e ilícitas, tá? Por quê? Porque é um preenchimento, você está se conhecendo, você sabe a sua potencialidade, você sabe que o obstáculo existe, mas você sabe gerenciar isso. Não está dando certo? Automaticamente eu vou por outro caminho, né? E é um caminho mais assertivo, mais pensado, você começa a pensar o que aquela emoção está te causando e vai dando uma solução para aquilo. E aí vem um preenchimento. Ver como é que o nosso cérebro é fantástico, né? Como a gente precisa se dar, permitir se conhecer, porque a gente avança. E aí, nesse pedacinho do slide, é bacana colocar de novo, porque tem uma foto, um quadradinho amarelo, não sei se dá para ver, porque fala, hoje, né, como educadora, posso dizer que, graças a Deus, dentro da Base Nacional Comum Curricular, né, em todo o nosso Brasil, em todo o território, em todos os municípios, nós temos, através da base, um convite para trabalhar as habilidades socioemocionais. Todo mundo fala, nossas habilidades socioemocionais, mas, poxa, como é que vai trabalhar isso? Não, eu preciso trabalhar linguagem, língua portuguesa, matemática. Sim, a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa também convidar essas inteligência emocional para permear tudo isso. E é possível, a gente pode fazer isso com jogos, a gente pode, as estratégias que perguntaram, com jogos, com rodas de conversa, com atividades de autoconhecimento, nós podemos educar socioemocional, nós podemos falar disso, não é uma tarefa só de psicologia, né? É uma tarefa para todos nós ter a oportunidade de desenvolver essas ferramentas que despertem no ser humano uma organização de vida melhor.
Então, nesse quadrinho amarelo, ele explica bastante aí como é que ela desenrola em termos de conteúdo. Ela vai permitir que você saiba lidar com você mesmo. Primeira etapa, vai trabalhar atividades de autopercepção, olha aí, atividades de autoestima, de resiliência, eu aprender a me reestruturar novamente diante de uma dificuldade, né? Olha só, a etapa que ela propicia, lidar consigo mesmo. Existem muitas ferramentas para trabalhar isso em sala de aula junto, na abertura de uma aula, dentro de um conteúdo de história, dentro de um poema, dentro de um texto, né, dentro de um problema de matemática, dentro de um estudo de casos, e aí, de acordo com cada fase, né, com educação infantil, até de jovens e adultos, ensino médio, pós-médio, em qualquer fase, respeitando o desenvolvimento deles, dá para se trabalhar. Dá para se trabalhar. O legal é trabalhar desde pequenininho, dá para trabalhar. Porque são lúdicos, a gente vai levar o lúdico para a criança, porque a criança aprende com brincadeira, é o universo dela. E brincadeira ensina muito, né? Muito. E quando a gente consegue desenvolver esse lado consigo mesmo, a gente automaticamente vai para outra etapa, que é a do meio, ó, lidar com os outros. Comunicação, relacionamento e lidar com desafios. Novas ferramentas, onde o indivíduo em círculo em movimento de conversa, ele vai poder, em jogos de cooperação, ele vai aprender a ter empatia, ele vai aprender o que é empatia. E não é só colocar-me no lugar do outro, é eu entender, perceber o que o outro está sentindo. Quando eu começo a perceber o que o outro está sentindo, eu começo a prestar atenção na linguagem que ele diz. E aí, eu não vou julgar, eu vou contribuir, eu vou conversar, eu vou trocar. Porque aí vai ter o diálogo. O diálogo é dois, né? É dois. Não é um monólogo onde é um só que fala. O diálogo é uma troca entre duas ou mais pessoas, onde eu, sabendo ouvir, eu vou poder falar. Então, a empatia é mais do que só a comunicação junto. Ela é a capacidade de eu entender os sentimentos do outro. E aí, assim, eu consigo que o outro me perceba também. É uma troca. E chegando nessa etapa, a Base Nacional Curricular com as competências, ela propicia ferramentas também, que podem ser alinhadas com os conteúdos. Não vai invalidar conteúdo nenhum, vai somar e vai contribuir para a reflexão daquele jovem, daquela criança, com quem está de acordo com a etapa de desenvolvimento. E, por último, aí, a etapa de lidar com os desafios maiores da sociedade, a relação com o meio ambiente, a sustentabilidade, desafios maiores, o mundo do trabalho, que a vida proporciona. Viu? Deu para perceber a escala de evolução? Ela trabalha a relação com o indivíduo, com ele mesmo, automaticamente isso vai alinhavando como aquela foto lá que vai desenrolando o novelo no cérebro, a primeira foto que o Igor colocou, vai desalinhando, vai tomando conhecimento, tomando posse de você mesmo, e aí você vai tendo uma relação mais, fluir melhor essa relação com o outro, porque você está começando a se entender, consegue colocar seu ponto de vista e o outro passar a ouvir, e existem estratégias disso, de desenvolver, onde um fala, o outro escuta, tem como, tem estratégia, tem jogos, e, por último, a relação maior, que é a relação com a natureza, com o mundo, com o meio ambiente, com a vida. Então, as socioemocionais é isso, viu? Sociedade, emocionais, nós e o mundo. Deu para entender um pedacinho dessa parte, que a base é o conteúdo que a gente pode ensinar para as nossas crianças. Ela está aí, ela está no Brasil inteiro, e a gente precisa aproveitar. Isso é um convite para todos nós professores, tá? Orientadores educacionais, meus colegas, né? Todos nós, não só os orientadores, toda a equipe precisa conhecer a base, se apropriar dela, tá? Não tem mistério, é até gostoso quando a gente começa a buscar ferramentas, a gente também, como educador, se alivia no meio daquilo. Eu não vou trabalhar com supressão, vou trabalhar com prazer, porque eu estou desenvolvendo algo que é para mim também, para melhorar a minha pessoa e a minha relação com o outro, seja ele seu aluno, seja ele quem está pertinho de você. Tá tudo bem? Muito bom. Olha só o que o meu eterno diretor e hoje colega de trabalho comentou aqui.
o direito de fala, o direito de escuta precisam estar alinhados. Coisa linda. Perfeito. Ele disse outra coisa aqui. A inteligência emocional é um movimento interno extremamente importante e necessário para um viver saudável e de sucesso. Meu Deus! Perfeito. E eu vou aproveitar aí a frase do Henrique. Parabéns, Henrique, a gente não esquece você é maravilhoso, viu? Nunca esqueceremos. Inteligência emocional. A escuta, mais do que nunca hoje em dia. Se a gente não aprendeu a fazer isso, a gente vai precisar. Exato. Porque a gente não pode só querer ser escutado, a gente precisa aprender a escutar. Isso é um exercício, né, gente? Eu volto a falar, a gente não foi educado para isso, né? Então, isso é um exercício. E, mais do que nunca, os nossos jovens, nossos alunos, né, nossos filhos, precisam ser escutados, tá? Porque também vocês vão ser. Então, a gente precisa respeitar isso, entender. A escuta é a palavra de ordem do momento, tá? Para que a gente consiga atingir uma inteligência emocional saudável. Exatamente. Deixar bem claro que aqui, né, na cidade, todos os nossos jovens, né, que hoje é uma grande parte, soma quase que a metade da população, 40% do município de Seropédica é jovem, todos vocês são importantes e fazem parte do pacote. Ninguém está de fora, ninguém. Tem eu como coordenador, tem o meu subcoordenador da juventude, Admilson, tem também o nosso prefeito que gosta de conversar e, principalmente, uma secretaria de educação totalmente voltada para atender a vocês. O nosso secretário de educação, o professor Maciel, ele é um secretário muito acessível. E, Deise, eu gostaria muito aqui já de deixar um convite já nessa live aqui para que nós também estejamos aqui com o nosso secretário de educação, né, que tem essa responsabilidade de estar gerindo, né, uma pasta que abrange diversos jovens no ensino médio, no ensino fundamental, né, no 9º ano ali, no 8º ano, que são jovens pensadores, sonhadores e que por muitas das vezes se perdem, não conseguem falar, não tem como se expressar, e hoje essa live aqui está acontecendo para simplesmente isso, ativar em você esse gatilho para que você possa se desenvolver cada vez mais. Essa descoberta, né? Mais do que uma motivação, uma autodescoberta, tá, pessoal? Um convite a uma viagem com você mesmo. Mostrar que dentro dele já tinha algo, só faltou ele perceber que tinha esse algo dentro dele. Despertar. Vamos para a próxima pergunta? Isso. Vamos lá. Os balãozinhos estão aqui. Tia Deise, das 10 competências gerais, encontramos as socioemocionais. Quais? Eu adiantei o fundamento da base, mas aí agora vocês vão poder ver quais são elas, né? É bom que vocês vão poder ver. As 10 competências, elas estão todas aí. As de azulzinho que a gente destacou como as socioemocionais. Todas elas são importantes porque elas vão desenvolver todas as linguagens, né? O conhecimento, o pensamento científico, crítico, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, não dá para ficar longe da cultura digital, que cada vez está tão presente nas nossas vidas. Então, o que acontece? Essas são as de base, são as cognitivas, né? Sim. E a gente chama de cognitivas, são aquelas que vão desenvolver dentro dos conteúdos, história, geografia, matemática e tal. Mas tem essas aí, ó, trabalho e projeto de vida, também é considerada como cognitiva, mas eu vejo que ela pode ser muito engajada na socioemocional, junto, né? Interagir. Porque o projeto de vida, o jovem precisa ter meta para reorganizar. Exatamente. Às vezes ele tem tantos sonhos, e como tem, vocês jovens têm sonhos maravilhosos, mas às vezes não sabe por onde organizar as metas, né? Por onde eu vou, por onde eu começo. Então, o projeto de vida traz isso. Como eu posso me empoderar? Como eu posso tomar a posse da minha vida? Eu posso organizar um projeto de vida meu? Eu posso organizar meus sonhos? Deve organizar, mas às vezes não tem conhecimento como começar, entendeu? E aí, ali, vai fazer autodescobertas. Nossa, eu não sabia que eu tinha essa habilidade, né? Eu descobri agora.
essa habilidade. Nunca é tarde para descobrir. Você é dotado de várias. Muitas vezes, uma está adormecida porque você não deu passe para ela, né? Você não deu oportunidade para ela. E aí, dentro dessas bases, você vai fazer a argumentação e a contra-argumentação. Olha que fantástico, né? Você poder, numa roda de conversa, num trabalho em grupo com os professores, trabalho em grupo, né? Mesmo com que a gente esteja numa pandemia, mas dá para fazer com determinado duplo distanciamento, discutir essas ideias, argumentar, ouvir a opinião do outro. Eu já estou desenvolvendo a empatia, eu estou aprendendo a falar e ouvir, né? E escutar o tempo inteiro. Então, aí vem a argumentação, e vem as principais, que não dá para dizer que não são socioemocionais, que elas estão bem legíveis aí. O autoconhecimento, que a gente já falou, ela vem aí dentro da base nacional curricular, uma competência fundamental, e o autocuidado, tá vendo? Como elas estão juntas? Elas são parecidas, elas estão falando do indivíduo, mas o autoconhecimento é você descobrir cada vez mais os seus potenciais, e descobrir também como eu lido com as minhas dificuldades. Gerir essas emoções que a gente falou, não deixando claro que nenhuma é melhor que a outra, né? Não há nada agradável e desagradável. A gente sente, percebe que não é boa, mas a gente precisa conviver com as nossas emoções, elas fazem parte da gente. E o autocuidado que a gente falou aí, é a questão da gente se olhar, autoestima, né? Ter o cuidado social, o cuidado emocional. Então, autoconhecimento e autocuidado andam juntos, mas tem ferramentas para a gente trabalhar as duas. A empatia, a cooperação, uma puxa a outra. A responsabilidade e a cidadania. Aí eu coloquei a sustentabilidade, né? Eu no mundo, no meu ambiente, na minha relação com o espaço em que eu estou, de que forma eu estou aqui nesse universo, no meu bairro, de que forma eu posso contribuir com o meu bairro. Eu posso contribuir também, né? Olha a oportunidade da juventude, colocar a opinião dela e poder se inserir, eu também posso fazer parte. De que forma eu posso contribuir com uma sociedade melhor, né? Eu não vou só esperar que o outro faça, eu vou fazer junto. Então, é esse sentido de responsabilidade que a competência socioemocional vai trabalhar, o senso de autorresponsabilidade do indivíduo, vai ajudar ele a ser produtivo, útil na sociedade, se sentir útil, contribuir. Então, se todas elas estiverem alinhadas, né, nós vamos conseguir passar para as nossas crianças, porque ela é a base, ela é trabalhada desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, até o ensino médio, e a gente vai conseguir ter uma sociedade mais harmoniosa, mais justa, né, merecedora, né. Tem uma imagem aí que resume tudo, olha, a importância da emoção, da razão, abraçadinhas, juntas, e os passos. Primeiro passo que a gente tem que guardar esse símbolo na nossa memória aí, ó, identificar as nossas emoções, nomeá-las, e significá-las, né, e agir. Como eu vou agir? Em que momento eu vou agir? De que forma eu posso agir? Então, quando a gente tem essas três palavrinhas caminhando um processo, uma em seguida da outra, gradativamente, a gente consegue atingir uma inteligência emocional. É uma educação socioemocional. Costumo dizer que é uma reeducação, né? Ficou claro como é que a gente pode desenvolver? É claro que é de acordo com o planejamento, né? A gente não vai discutir aqui um planejamento que é muito complexo, né? Vai de cada fase, e de cada fase, não tem como, a gente tem que respeitar a fase deles. Mas elas estão ali, para a gente usar, para a gente trabalhar. Tudo bem? Ia ter uma pergunta aí. Não, tem uma pergunta, né, Igor? Vamos para a próxima. O meu microfone estava silenciado. Perdão. Benefícios da inteligência emocional. É possível? Deu para perceber que né? Só benefícios, né? Quando a gente percebe que ela está aqui pertinho, a gente começa a acessá-la, a gente percebe como está aí, ó, gerenciar conflitos e pressões do dia a dia. Fica mais natural a gente conseguir administrar as dificuldades que nos aparecem, né? E aí, eu costumo dizer que a gente começa a ter um entendimento e um equilíbrio emocional mais estável,
A gente começa a dizer, nossa, eu estou conseguindo ter equilíbrio dessa situação, que antes eu não fazia. Olha aí a consciência, olha a percepção do que você está sentindo, né? E automaticamente você já está tomando uma atitude. Não, eu vou falar menos, vou ouvir mais, né? Eu vou poder falar de outra forma, eu não estou satisfeito, mas eu vou falar assim, que isso está me incomodando, mas eu vou saber a hora e o momento de falar. Então, você já buscou estratégias, você já foi para o campo da ação. E aí você está atingindo um equilíbrio emocional. Um dos benefícios é esse. Outro é ter uma comunicação mais transparente e eficiente, né? Porque a pessoa vai conseguir te entender com mais clareza, porque você passou clareza para ela. E, consequentemente, a empatia também, ela não está aí, mas eu posso dizer que, consequentemente, você vai desenvolver empatia, vai fazer com que o outro te enxergue, que você enxergou o outro, né? O que você percebeu, a empatia é exatamente isso, é você perceber o que o outro está sentindo. Nem sempre o que o outro está falando é o que você acha. Então, quando você percebe os sentimentos dele, e você, às vezes, ainda assim, você tem dúvida, pergunte, percebo que você está sentindo isso. É verdade? Aí a pessoa vai dizer, não, não foi isso, é aquilo. A pessoa vai soltar o que está sentindo porque ela entendeu que você está sendo empática com ela. Então, ela vai ser empática com você. Ainda que você não tenha acertado o sentimento dela, mas você se mostrou preocupada com ela. Você se mostrou e falou o que você, não é que você pensava, mas que você percebeu que ela sentiu. Às vezes você vai acertar e às vezes você vai errar, e aí, normal, a gente ser vulnerável e errar. Aí a pessoa, eu não estou sentindo isso, mas foi aquilo, outro dia aconteceu isso comigo, daqui a pouco a pessoa já soltou, porque ela entendeu que você foi empático. Então, a empatia é muito mais do que só, eu me coloquei no lugar do outro. Não, não é só eu colocar, é eu perceber o outro, entendeu? Esse é um exercício, tá, gente? É a gente perceber mais. É um convite para a gente se ferir menos, entendeu? Muito bacana. Tudo bem? Pode ir? Pode. Evita discussões e competições desnecessárias. Um fala demais, o outro fala demais. Então, a inteligência emocional não é a hora de eu falar, né? Eu vou saber o momento. Então, evita uma discussão desnecessária. Controla os impulsos, porque a gerência das emoções, gerenciar emoções é isso, é você conseguir regular esses impulsos. Não é o controle de, eu tenho que ser perfeito, tenho que controlar. Não, é regular. Costumo até botar essa palavra que é melhor. É regular. Não posso ser impulsiva, senão não vou ser compreendida. Calma, né? Vou entender melhor minhas emoções. E com isso, minha gente, a gente diminui a ansiedade. Não está aí, mas é consequência. Se eu consigo gerenciar essas minhas emoções, eu tenho muito mais chance de diminuir a minha ansiedade. Eu não digo acabar, porque a ansiedade precisa, a gente precisa ter um grau de ansiedade. A ansiedade não é uma tão negativa assim. Estresse também é uma situação permissiva para a gente só não pode deixar tomar conta, é perceber até onde está me afetando, que aí eu tomo a rédea da situação e volto a fazer. A regulação é isso, é eu perceber o que fazer com ela. Então, o convite é isso, é a gente prestar atenção na gente, para poder prestar atenção no que está em volta. Persistir diante dos obstáculos, olha o que ela favorece a inteligência. Quando eu já começo a ter essa consciência emocional e trago para a minha vida, eu consigo persistir mais nos meus desejos, nos meus sonhos, tá, jovens? E consigo enfrentar esses obstáculos que me assolam, os desafios que aparecem, que a gente vai ter muito e a gente tem, não tem como fugir, não. Exatamente. Né? Mas, volto a dizer, quando a gente enfrenta, mas não enfrenta se machucando, não. Enfrenta raciocinando, né? Em cima do que está sentindo, a gente tem muito mais chance de elevar a autoestima e aumentar a confiança, a autoconfiança. Entendeu? E são inteligência emocional. Então, como é importante a gente superar esse obstáculo. Quem tem vida, né, exemplos de vida, de ter superado, ter sido resiliente e ter tido experiência de superação, pode ver se a pessoa não está com uma autoestima mais elevada, ela se conhece mais,
está mais confiante nos seus propósitos. Por quê? Ela conseguiu gerenciar essa emoção. É desafio, mas não é impossível, viu? Certinho? Exatamente, tudo certinho. Tia Deise, vamos embora então para a próxima. Bora. Vou dar mais uma acelerada, hein? Benefícios da inteligência emocional. É possível? Mais benefícios, né? Mais benefícios. Muito, muito. Olha só, olha o exemplo da superação na foto. A foto já diz tudo, não precisa nem escrever mais, né? A imagem já diz que o seu sucesso está nas suas mãos. Muitas vezes a gente retarda isso por nós mesmos, porque a gente não olha com os nossos potenciais. Então, a inteligência emocional, ela vai te auxiliar nesse enfrentamento de situações. Ele está praticamente respondendo o slide anterior, né? Aumentando a sua confiança e trazendo motivação, né? Porque a gente não pode esperar que a motivação só seja o outro que vai te dar. Muitas vezes a gente precisa descobrir, acionar o nosso botãozinho de coisas boas que a gente tem, que a gente vai se motivar. A gente precisa se automotivar. A automotivação é a transformação. Eu agir para que eu, então, possa tomar decisões. Olha que bacana, a inteligência emocional, quando eu tenho consciência dela e faço controle dela, eu tomo decisões até mais assertivas, né? Responsável por grande parte do seu sucesso profissional e a capacidade de liderança de um ser humano. Olha que bacana. Que você consegue contagiar. Poxa, e a pessoa, eu também quero. Não é que eu quero ser igual, mas eu quero descobrir essa força que eu quero ter para mim, quero atingir o sucesso. Por quê? A gente começa a contagiar o outro. Hoje, a gente teve esse propósito, né, Igor, de espalhar um pouquinho da inteligência emocional para que cada um possa ter esse pedacinho aqui, essa chama acesa e começar a brotar dentro de você. E, né, a partir de hoje, você vai fazendo as suas conexões. Eu vou bem pensar nisso, eu vou bem ver isso. E você vai conseguir. Mas cada dia, tira um tempinho para cada um de vocês, sabe? Cada dia não esqueçam de vocês, não. Vocês são pérolas muito mais importantes nessa vida. A vida de vocês é tudo. Não esqueçam disso. Exatamente, Deise. Vamos, então, para a próxima aqui. Olha que imagem bacana. Essa imagem resume tudo. Eu costumo dizer que resume todos os passos. Isso aí é o passo a passo, tá? Quando vocês quiserem praticar inteligência emocional, os bonequinhos ajudam muito a gente interpretar cada uma delas. Olha, a autoconsciência que eu falei para vocês, tá? É você ter clareza das suas forças, das suas fraquezas, dos seus valores, de você perceber, você ficar de olho em você mesmo, você se vê. É como se você tivesse esse olhinho mesmo, olhando para você o tempo todo. A número 2 peraí, o que eu vou fazer com essas emoções? Como é que eu vou lidar? Já sei, nomeei, identifiquei, e agora eu vou o quê? Eu vou fazer um autocontrole, eu vou regular, eu vou querer saber como eu vou distribuir, como eu vou organizar. Então, primeiro passo, acolher, se aceitar, calma, percebeu, vamos agir. Vamos arrumar a casa, vamos ver o que pode ser modificado, para que você não seja refém dos seus sentimentos, para que você não seja, se sabote, se frustre, porque a frustração é isso, a gente ficar perdido, um emaranhado de emoções, e a gente não conseguir identificar, eu tenho isso, eu percebi que nesse momento eu estou sentindo isso, peraí, eu posso fazer dessa forma? Aí você já está administrando ela. Esse é o passo número 2. Eu vejo do passo número 2 muito significativo, muito difícil, mas não impossível da gente resolver. O 3 é a automotivação, é eu colocar em ação, eu colocar essa estratégia em plano, em execução, para que essa situação mude e eu não fique passivo, eu pensar cada vez mais que eu tenho isso para agir e estou agindo. A 4, que é a empatia, que a gente já falou, que eu vou só resumir aqui, eu já estou no plano, tá vendo? Naquele outro eu estou individual, tá vendo? Na 1 eu estou na autoconsciência, na 2 eu estou lidando comigo mesmo, nas minhas emoções, a 3 eu estou sabendo o que fazer com elas, viu? Eu estou no plano intra. Quando eu vou para 4, eu já estou no inter. Olha aí os bonequinhos. Eu já estou me relacionando com o outro. Eu já estou começando a perceber o outro. Olha como é que a inteligência emocional é mágica.
comigo mesmo e eu com o outro. E a capacidade de eu me relacionar com mais pessoas, com o mundo, com todo, com uma sociedade, com a macro, né? Olha eu me abrindo para o mundo aí. Eu me entendendo comigo mesma, me relacionando com o próximo, me entendendo com a natureza, com o mundo que me cerca. Olha como é que a inteligência ela avança gradativamente. Tudo começa pela minha autoconsciência. Tudo começa pela gente. Exatamente. Entendeu, gente? Tudo começa pela gente. Antes de a gente se preocupar em arrumar o outro, a gente precisa arrumar a gente. É tão simples e a gente que dificulta, sabia? E aí, quando a gente não consegue, eu vou reforçar isso, quando a gente não consegue fazer esse movimento aqui, que eu chamo de pilar da inteligência emocional. Eu chamo, não, né? O nosso pesquisador. Deixa eu ver se eu enquadrei direitinho. O Daniel Goleman, foi ele que desenvolveu, junto com outros psicólogos, né, outros pesquisadores também, até outros estudiosos, psiquiatras, o Augusto Cury é um deles, não é só psicólogo, é psiquiatra, os pilares da inteligência emocional, são esses aí, ó, autoconsciência, lidar com as emoções, que é a autorregulação, automotivação, a empatia e a habilidade social, que é a capacidade de me relacionar com o mundo e com todos. E aí, quando a gente não consegue fazer, Igor e pessoal, esse movimento, eu volto a falar, é importantíssimo que a gente busque uma ajuda psicológica. E hoje aqui eu peço licença, novamente, tá? Para agradecer e homenagear o Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto, é hoje. Tá? Então, todos os meus amigos psicólogos aí da rede de seropédica, todos os outros que eu encontro na minha vida inteira, tá? Meus amigos também gerais, psicólogos, parabéns. E, em especial, vou pedir licença, a Miriam Buquerque, a minha terapeuta, a minha psicóloga Miriam Buquerque, tá? Muito carinho, porque, eu vou falar, é uma ajuda, né? Para a gente se doar para o outro, a gente também precisa se descobrir, se rever. Tem muita coisa que a gente precisa. E às vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa do outro, tá bom? Então, um abraço, um carinho para vocês, tá? Vocês que nos ajudam a se descobrirem. Estamos chegamos no final, na verdade, né? Mas tem aqui ainda o último dos últimos, que é... Igor, eu ia te pedir um favor. Pode falar. Volta para a figurinha. Sim. Fazer um favor, a figurinha com os pilares da inteligência, que são as 5 maneiras de gerir as emoções. No caso, essas das 10 aqui? Os desenhos dos bonequinhos. Os bonequinhos, então... Então, eu vou deixar um outro presente, tá? Hoje é dia de presentes, viu, Igor? Hoje é dia de presente. Eu vou ler aqui, mas eu fiz um slide, né? Um PDF que o Igor vai socializar com vocês, para você fazer esse exercício com você mesmo, tá? Mas será que eu já estou no caminho? Por onde eu estou? Aí vai ter um slide específico que diz assim: quero te propor algumas perguntas. Primeiramente, eu queria que você pensasse o seguinte: dessas 5 habilidades, por isso que o Igor colocou de novo aí, tá? O quadrinho. Dessas 5 habilidades que você viu, autoconsciência, lidar com as emoções, com as suas emoções, a automotivação para você transformar, perceber como fazer isso, criar estratégias, a empatia, que já é a parte relacional, ó, já passou do bonequinho individual, já foi para o outro, e a capacidade de se relacionar, que é mais de um, todas essas 5, pense o seguinte: o que você considera que seria importante desenvolver? Você com você mesmo. Você vai ter um diálogo com você mesmo, né? Uma escuta, né, Henrique? Uma escuta com você mesmo. Dessas 5 habilidades que você considera importante desenvolver. Outro passo: como você pode desenvolver esta habilidade que você elencou, né? E quando você fizer esse estudo com você e você escreveu a estratégia, põe em prática, é automotivação. Se você não conseguir,
vai uma outra pergunta. E ainda quem você conhece que pode te ajudar a desenvolver a inteligência emocional? Aí é uma pergunta que eu não vou responder, é você com você mesmo. Você vai descobrir, nossa, peraí, eu encontrei um caminho, vou pôr em prática? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vai, põe em prática. Mas se você não consegue fazer essa visão, a quem você pode, né, recorrer, né? E aqui a gente vem falando, dando um apoio para vocês. Era esse, eu vou fazer, vou te enviar, tá? Aí tem umas imagens muito bonitinhas, que são umas figurinhas que eu separei, eu acho que eu tenho aqui no outro slide. Tem uma figurinha, que é esse do PDF que o Igor vai entregar para vocês. Isso aí, pessoal, só me pedir que eu mando pelo Zap mesmo. Cadê? Isso. É que eu vou mostrar, não tem como, que eu não mandei ainda. Eu não sei se daria tempo, eu não mandei antes para o Igor, mas eu vou mandar depois, aí cada um vai ler no seu tempo, que eu acho legal esse exercício ser individual mesmo. Aí diz assim, ser gentil sempre que for possível, né? Gentileza, gente, é muito agradável da gente ser com o outro, né? Mas seja gentil com você mesmo. Exatamente. O convite dessa noite é você ser gentil com você mesmo, tá? E quem falou essa frase, que seja sempre possível a gentileza, foi Dalai Lama, um monge budista, né? E assim, é um monge que trouxe um conhecimento para a gente de vida, de interior, porque eles teve que conviver com ele mesmo primeiro, se entender com ele mesmo. E achei essa frase magnífica para a noite de hoje. Ser gentil com você mesmo, você será gentil com o outro, porque ser gentil é possível. E aí tem 3 figurinhas que eu tenho uma coleção de Eureka, ele não tem PDF, porque isso é uma assinatura, mas quem quiser depois, eu coloco o endereço para o Igor, tá? Coloco um vídeo deles. É uma coleção de livrinhos de inteligência emocional, que ele fala de luto, fala de autoconhecimento, é fantástico. E é uma equipe de psicólogos online, chamada Equipe Eureka Produções. Ele tem umas cartinhas adesivas, que são lindas, ó. Essas cartinhas eu coloquei para vocês, tá? Bacana. Olha a cartinha que eu vou ler do autorrespeito. É essa aqui, amarelinha. Tá bom, Igor? Tá dando para ver? Sim, sim. Eu só vou ler rapidinho para não atrasar. Autorrespeito, a habilidade de tratar a si mesmo como alguém que merece respeito e assim ser capaz de impor limites e definir as suas regras. O autorrespeito, viu? É com você mesmo. Exatamente. Olha o convite. O autocompaixão, linda essa aqui, ó, autocompaixão. A capacidade de ser gentil com as suas falhas, ao mesmo tempo que é corajoso com os seus desafios, sem se poupar de enfrentar o caos. Eu achei todas as lindas, mas essa aqui da autocompaixão, a gente pouco faz isso, né, gente? Precisa ter. E, por último, a autoeficácia. Tá dando para ver? Sim. A consciência de que você é capaz de iniciar e completar uma tarefa com sucesso, mesmo sem encontrar dificuldade no processo. Olha que gracinha. Essas cartinhas são até adesivas para você colocar na bolsa, no quadro, no mural, para você sempre esbarrar com ela e ler. Mas eu coloquei no slide, vocês podem recortar, podem fazer como vocês quiserem, e se tiver mais curiosidade sobre outros materiais, a gente pode dividir aqui, tá? Porque conhecimento tem que ser compartilhado, o que é bom para mim é bom para vocês. Exatamente. Deise, que pena que está chegando no final, mas nós precisamos voltar aqui. Pra gente... Você vai ler? Você vai ler aquela última mensagem? Eu queria que você lesse a última. Sim. Eu leio ou você lê? Você. Perfeito, então. Vamos lá? Quanto mais consciente estivermos acerca das nossas próprias emoções, mais facilmente poderemos entender o sentimento alheio. Meu Deus! O que você achou, Igor? Fala pra gente. Achei que uma direta para mim, né? Para mim também. Com certeza, para todos nós, que essa live possa confrontar de forma
positiva e produtiva às nossas vidas. Tocou muito aqui no meu coração. Eu tenho certeza que tocou muito no coração da senhora Deise. E a todos vocês que passaram por aqui, a minha gratidão. E Deise, agora você está com a palavra para se despedir dessa galera maravilhosa. É muito gostoso o assunto, né? Eu não sei quantas mensagens mais, se teve mais alguém que fez pergunta, mas eu acho que o momento foi estudar a si mesmo, né? O convite foi hoje, foi esse. Tem mais alguém que, de repente, você queira perguntar? Então, Deise, o que eu vou pedir para você é que... Apaixonada, viu? Eu também sou. Que quando terminar essa live, para você dar uma atenção nos comentários, tentar dar uma resposta, porque tem umas declarações muito profundas e seria muito importante a senhora olhar com uma atenção, tá? Tá bom. Vou dar uma olhadinha. Palavra final com a senhora. A gente fica muito honrado de poder ter deixado uma mensagem hoje, tá? Isso foi só um pedacinho, foi uma mensagem de quanto a gente preparou com carinho para vocês, um momento de encontro de vocês com vocês mesmos, que vocês abram a porta da felicidade, tá? Porque ela não é utópica, não, ela é possível, como Dalai Lama falou. Gentileza, tudo é possível, basta a gente acessar aqui, ó, tá? Se conectem com vocês mesmos, do que vocês merecem, tá bom? É o convite de hoje. Parabéns para a Deise, hoje é o dia do psicólogo. Isso aí, ó. Eu sou psicopedagoga, mas, ó, tô chegando lá. Isso aí. A Meiriane, ela é chefe de gabinete lá na Secretaria de Comunicação, Turismo e Eventos. E a nossa diretora querida, maravilhosa, né? Não pode faltar. Um grande beijo para você, senhora Débora. Débora maravilhosa. Isso aí. Deise, muito obrigado. Coração. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio, esse convite. Desafio não, né? Por ter aceitado esse sonho de sonhar junto comigo aqui no meu Facebook. Eu, todo momento aqui, estou lembrando aqui aquele Igor de 2010 que a senhora chamava para conversar. Que graça. Se não fosse a senhora, diretor Henrique, junto da minha família, né? Diretora Ellen, a Andréia, a Alzira, nossa, é tanta gente que já passou pela minha vida que se eu falar aqui eu vou pecar. Josane, a própria Débora, eu não seria, talvez, hoje, essa pessoa que sou e não estaria onde estou. Ou seja, vocês, enquanto educadores, orientadores, foram fundamentais para essa formação do Igor hoje. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês, que junto da minha família não desistiram de mim. E agora, eu, junto de vocês, não vamos desistir dos nossos mais de 40% de jovens que formam a população do município de Seropédica. Muito obrigado, tia Deise. Eu vou dizer rapidinho sobre você, para que você seja um exemplo para a gente, para todos os jovens, tá? Você está se tornando um exemplo. Você descobriu a sua potencialidade. Você está exercendo a inteligência emocional. Amém, tia Deise. Você está no caminho dessa descoberta. Ainda vai descobrir muito mais, eu já te falei isso, né? Vai descobrir muito mais, porque abriu, é o começo, despontou aqui, meu potencial. Então, você olhou para você fez esses passos aqui, tá? Então, sucesso, você é exemplo vivo dessa inteligência. Muito você obrigado. Vai na escola, multiplicando para os nossos jovens de Seropédica, indo lá palestrar. Eu vou lá, hein? Eu quero muito essa oportunidade. Um grande beijo, tia Rosane, que foi a minha última orientadora no CIEP, no ensino médio. E muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Deise, forte abraço. Gratidão, Igor. Estou muito feliz. Sei que o amor sempre vai vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Se tu bem sabes que querer é poder, essa batalha você vencerá. Sei que o amor sempre vai vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Se tu bem sabes que querer é poder, essa batalha você vencerá. Eu
vivo uma vida simples com humildade e respeito. Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito. Que eu seja a inspiração, plantando somente o bem. Saiba dividir o pão, nunca pisar em ninguém.